Para você que faz projetos no SketchUp, uma boa modelagem é imprescindível para que você consiga representar de forma gráfica, representar bem os desenhos, né? Eu sempre falo para vocês que se você utiliza um template de SketchUp como o meu, né? Que você tem pronto todos os desenhos, a planta baixa, a fachada, corte, enfim. Ele te dá pronto todos esses desenhos, funciona semelhante ao Revit, né? Claro que você vai ter que trabalhar a representação gráfica depois e tudo mais, só que a base ele te dá pronto. É imprescindível que você faça uma boa modelagem, já que você não vai precisar gastar tempo fazendo os outros desenhos, né? Então, você utilizar esse tempo para fazer uma boa modelagem é importante, porque assim você vai conseguir representar melhor os seus projetos. Então, a gente fala que é importante ter uma boa modelagem, né? Mas o que é ter uma boa modelagem? Esse é o intuito do vídeo de hoje. Eu trouxe esse modelo aqui que eu baixei lá no 3D Warehouse para a gente dar uma analisada e ver o que poderia ser feito diferente, o que é que pode ser feito para representar projetos no SketchUp. Quando você faz uma modelagem no SketchUp, você pode utilizar uns truques e algumas coisas quando você vai utilizar essa modelagem para um render e tudo mais. Só que quando você vai fazer um projeto no SketchUp, um projeto executivo, aí você precisa trabalhar, modelar de uma melhor forma. Então eu utilizei esse arquivo aqui para a gente dar uma analisada e ver o que poderia ser feito de forma diferente, quais são os erros de modelagem que o pessoal comete, tá bom? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no corte para a gente já falar de alguns erros. Eu cliquei aqui no corte e como vocês podem ver, ó, essas faces azul aqui são faces que estão invertidas. Faces invertidas é um problema no SketchUp. Quando você faz uma face, ó, ela tem esse lado branco e tem um lado aqui que é esse lado azulzinho que é a face invertida. Então você não pode deixar a face invertida à vista, né? Então um dos problemas dessa modelagem é a face invertida. Isso dá problema em renda e tudo mais. No meu template eu configuro a face invertida para a cor branca, né? Mas eu mudei a cor aqui para mostrar para vocês, tá? Um outro erro que pode acontecer, eu coloquei aqui em isométrico para vocês verem, ó, que alguns elementos estão invadindo outros blocos. Então, por isso que acontece esse erro aqui. Então, essa modelagem, ela está invadindo essa outra modelagem. Aqui também está ocorrendo a invasão. Então, você pode perceber que a pessoa, quando ela modelou isso, ela não se preocupou com isso, né? E, obviamente, que quando você for fazer um corte, isso vai ficar aparecendo no corte, né? Claro que existem algumas maneiras de você utilizar algumas máscaras para modificar isso. No próprio layout dá para fazer isso, mas se você faz uma modelagem, você não vai ter que precisar fazer não vai ter que mascarar isso depois, entendeu? Então, por isso que é bom investir em uma boa modelagem. Então, a gente já viu dois erros aqui, que são as faces investidas e a invasão de, de grupos, um grupo dentro do outro. Aqui, ó, como a gente pode perceber, essa parede ela não deveria estar invadindo aqui. Isso é um erro de modelagem. E aí, quando você vai fazer um corte, vai aparecer dessa maneira aqui, ó. Esse elemento invadindo aqui. Ó, esse elemento está sendo preenchido aqui também, ó. Então, porque erro de modelagem, né? Quando foi fazer a modelagem aqui dos degraus, ó, tá faltando um degrau aqui. Essa parte do patamar, ela tá vindo aqui com tudo aqui para baixo, né? Ela não tá um degrau aqui, né? Tem essa face aqui. Esse aqui está todo preenchido. Então você vê que a modelagem ela não corresponde com a realidade, porque ele está dizendo aqui, ó, que aqui está isso tudo aqui é um bloco de cimento e na verdade, na realidade, isso que deveria ser vazado, né? Da mesma forma que aqui deveria ser um degrau e não aqui tá como se fosse preenchido também, né? Então a modelagem, um erro também é você não modelar conforme a realidade. Então, para isso, a gente deveria ter que entrar aqui
e modificar a modelagem. Eu vou tentar modificar aqui só para mostrar para vocês a diferença. Então, isso que seria, né? Ó, um erro de modelagem. Deveria apagar isso daqui. Eu vou transformar isso em um grupo. Eu vou... Vamos ver aqui no corte. Ó, já viu como fica diferente? Olha só. Antes estava todo preenchido e agora foi corrigido. Eu posso... E aqui também faltou corrigir o degrau. Ó, um outro erro também é não separar por grupos. Esse é um erro bem iniciante. Olha só, eu não consigo entrar dentro desse grupo aqui para fazer um degrau. Porque esse grupo aqui, ó. Ai, nossa, eu não consigo nem modelar. Ele tá todo unido aqui, né? Tudo isso aqui é um grupo, ó. Né? Não tem a divisão do grupo da escada. Então, você deixar esses elementos soltos faz isso. Eu não consigo entrar dentro do grupo para editar ele, né? Se ele estivesse dentro de um grupo, aconteceria isso daqui, ó. Eu vou entrar aqui nesse grupo da escada. Tá. Então eu consigo ocultar o resto do modelo e eu consigo modificar apenas o elemento que eu selecionei. Como ele não está em um grupo, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo isolar esse elemento para que eu possa editar. Então é muito importante que você trabalhe com grupos, né? E existe uma diferença entre grupos e componentes. Eu já vou explicar para vocês. É importante que vocês entendam essa diferença. Mas eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade em editar essa parte aqui do degrau, porque porque ele não está em um grupo, né? Vou aproximar aqui. Vamos voltar ao corte DD. Já fica melhor representado. Aqui, tá vendo? Ó, deveria ter aproximado um pouco mais, mas enfim. Eu queria mostrar para vocês esses erros. Um outro erro, gente, é deixar resto de outros arquivos no SketchUp. Como assim? Como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo essas linhas aqui? Ó, essas linhas aqui, ó. Elas são restos de, provavelmente, de... Não sei se ele adicionou algum bloco que veio com esses restos. Então é muito importante quando a gente adicione blocos no SketchUp, que esses blocos sejam de qualidade, que você limpe eles antes de inserir nos seus modelos. Ou isso aqui pode ser algum resto de DWG. Sabe quando você importa o DWG para fazer a modelagem? Eu não costumo explodir o DWG não, tá? Eu faço por cima. Eu não explodo o DWG, porque senão vai ficar resto de linhas aqui na modelagem, tá? Um outro erro, aqui a gente já comentou sobre esse erro, mas eu vou falar novamente. Eu vou entrar aqui, ó, nesse grupo, ó, e perceba que existe um grupo aqui, tá vendo esse aqui, ó? Tá invadindo o outro grupo, tá? Isso aqui não pode acontecer. Quando isso acontece, acontece um outro erro que vocês podem ver aqui, ó, que são as faces coplanares, que são faces que estão no mesmo plano, por isso que são coplanares, e o SketchUp não consegue identificar qual face ele tem que dar prioridade. Então aqui eu tenho uma textura branca e aqui eu tenho uma textura é, em, em concreto. E aí, ó, quando eu movimento, ó, fica dando esse bugzinho aqui de faces coplanares, porque então isso é um erro de modelagem, né? Porque existe um elemento invadindo o espaço do outro, né? Isso não corresponde à realidade, onde a física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Outro erro que pode acontecer também são os blocos suavizados. Olha só, quando eu aproximo aqui esse bloquinho aqui de sofá, eu vou clicar aqui na planta baixa para vocês entenderem melhor.
Ó, veja que esses blocos aqui, eles estão com as arestas suavizadas. E por isso, ele não vai ficar tão visível na modelagem na planta baixa, né? Não, não acho que fica visualmente interessante, tá? Como que você pode resolver isso? Você pode editar esse bloco, ou você pode utilizar um bloco com mais qualidade, ou você pode utilizar scrapbooks. Eu gosto de utilizar scrapbooks, por quê? Porque, primeiro, ele não tem esse problema, né? Segundo, que ele é um bloco bem simples, pelo fato de ele ser 2D e não 3D. O bloco 3D ele tem a vantagem de, quando você insere ele, ele vai aparecer em todas as vistas. Então ele aparece na planta baixa, se aparecer na fachada ele aparece no corte, enfim, ele vai aparecer em todas as vistas. Então ele tem essa vantagem. Porém, ele é mais difícil de inserir, né? E ele também pode acabar pesando mais o seu arquivo. Então, se você não tem um computador, talvez não seja interessante colocar blocos e sim utilizar scrapbooks, porque os scrapbooks são arquivos muito mais leves pelo fato de ele ser 2D, tá? E também utilizar os blocos 3D tem essa questão, que se ele for suavizado, vai aparecer dessa maneira. Então, você pode utilizar scrapbooks, mas caso você queira utilizar um bloco e caso ele esteja suavizado, o que você pode fazer é o seguinte, ó, vamos aqui entrar, selecionar esse bloco, tentar editar ele, nós vamos aqui em visualizar geometria oculta, vai aparecer as geometrias que são ocultas, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, vai entrar, vai selecionar a linha e vai clicar aqui, ó, clicar em exibir e desfazer suavização. Você clica com o botão direito e desfazer suavização. Qual que é o problema? O problema é que você vai ter que selecionar linha por linha. Se você seleciona uma linha, segura o Ctrl e vai selecionando outras linhas e clica no botão direito, não aparece a opção de desfazer suavidade. Então você precisa clicar em cada linha separadamente, clicar com o botão direito do mouse e aí vai aparecer a opção desfazer a suavização. Tá? Então você vai ter que clicar linha por linha para fazer isso, o que eu acho que não é uma boa opção. Então, por isso que blocos em 3D eu geralmente não gosto de utilizar. Se for utilizar, tem que ser um bloco com uma boa qualidade. Esse, por exemplo, aqui, ó, ele está aparecendo as arestas, né? Porque ele não foi suavizado. E geralmente blocos que têm um arredondamento costumam ser suavizados. Então fique ligado nessa questão também. Outra coisa que pode acontecer é que, por exemplo, eu fiz um corte aqui e o corte está cortando o meu sofá. Eu poderia passar o corte em outro lugar, em um lugar em que não corte o sofá, né? Então você pode vir aqui em planta baixa, cadê? PB101. Aqui em planta baixa, você pode passar o corte em outro lugar. Tá? É esse corte aqui DD que está passando bem exatamente aqui no sofá. Você pode passar o corte por outro lugar, ou você pode fazer o seguinte. Eu vim aqui corte DD. Você vai tentar selecionar o bloco. Se você clicar aqui nessa parte que está preenchida, não vai dar certo. Você tem que clicar nessa parte aqui que está fora. Ó, selecionei o bloco. Clica com o botão direito e ocultar. Assim você vai ocultar ele da vista. Aí você vem aqui e tem que atualizar a cena, porque senão não vai funcionar. Então você oculta o bloco, né? Lembrando que você tem que clicar na parte que não está cortada, na parte que está em vista, para você conseguir selecionar ele, tá? E aí você coloca assim, ó, você reposiciona o seu corte, clica aqui com o botão direito do mouse e atualiza. Aí quando você clica aqui de novo, ó, o bloquinho sumiu. Bom, eu fiz um modelo aqui bem simples para mostrar para vocês uma boa modelagem. Por mais que ele seja bem simples, vocês vão entender a diferença entre esse arquivo e o outro. Eu vou clicar aqui no corte, a gente consiga ver melhor. Então, vocês conseguem ver que eu já tenho aqui a representação do piso com o baldrame. Eu tenho a representação aqui do revestimento. Aqui é o piso de concreto, aqui é o piso, né, o revestimento. Aqui eu tenho a representação do rodapé. Aqui eu tenho o rodapé em corte. Aqui eu tenho o rodapé em vista. Então aqui, ó, perceba que
o piso está, o revestimento está localizado logo acima do piso de concreto, que tem uma parede. Aqui em cima eu tenho uma laje, juntamente com a viga, né, a apresentação da laje com a viga. Então veja que ele está bem melhor representado do que aquele outro, né? Isso porque eu separei aqui, ó, o grupo, o grupo do rodapé é diferente do grupo do piso, né, do revestimento. Então, assim, você consegue representar. Por mais que seja um modelo simples, é um modelo bem modelado. Caso você não queira que apareça essas linhas aqui, o que você pode fazer é o seguinte. Seleciona aqui o bloco, seleciona essa parte aqui. Aí você segura o Shift para desselecionar essa face. A gente só quer as arestas. Clica com o botão direito, ocultar. Aí vem aqui, porque tem as arestas desse bloco, do bloco de cima, e tem as arestas do bloco de baixo. Eu seleciono esse bloco de baixo, clico aqui duas vezes para selecionar tudo, seguro no Shift e clico aqui na face para desselecionar a face, clico com o botão direito do mouse em cima da aresta, oculto ela, e assim ó, eu consigo, né, apagar essas linhas que estão em vista. Lá no corte, vamos ver como ficou. Acho que foi o corte A. Corte A, aqui fica com a melhor representação, né? Porque aqui estava aparecendo que a linha em vista só aparece se a viga estiver em vista, né? Mas a viga está dentro da parede, então ela não teria que aparecer. O mesmo você faz com a parte aqui de baixo. É muito importante também, gente, que vocês trabalhem com etiquetas, porque assim você consegue ter um controle na visualização quando você vai fazer uma planta baixa ou, enfim, você consegue ter o controle na visualização dos seus desenhos, né? Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei a laje em um determinado etiqueta, então eu posso ocultar essa etiqueta aqui, eu posso ocultar a minha laje, tá? Então você pode isso fazer com, por exemplo, se os móveis aqui estivessem em uma determinada etiqueta, eu poderia ocultar as etiquetas dos móveis e utilizar os scrapbooks para representar os móveis. Assim os móveis ficariam melhores representados, né? E não teriam esses blocos aí com esses erros de aresta, né? Mas os blocos aqui não estão em uma etiqueta. Então eu teria que apagar um por um, entendeu? Ou eu teria que criar uma etiqueta e colocar um por um, mas aí a modelagem já está pronta, então fica mais difícil de eu ir ter que ir atrás desses blocos e ficar colocando eles, né? Porque eu tenho que ficar entrando em cada ambiente, vocês sabem que fazer isso no SketchUp é muito chato, né? Porque entra em uma face e você fica ali meio perdido, enfim. Então se você faz isso antes, né? Conforme a modelagem vai seguindo, você consegue maior controle. Então, trabalhar com etiquetas é muito importante. E etiquetas e trabalha com elas. Outra parte importante também é saber a diferença entre grupo e componente. Tem gente que faz a modelagem no SketchUp toda explodida e aí você não consegue ocultar o resto do modelo e trabalhar o grupo de forma isolada, né? Então tem gente que não cria o grupo, como eu já mostrei para vocês lá no modelo anterior, né? Quando você cria grupo, você consegue isolar ele e trabalhar ele de forma isolada. E também saber a diferença entre grupo e componente. Componente você cria quando existem elementos que se repetem. Por que que isso é importante? Eu criei aqui um elemento. Olha, estou editando um elemento aqui. Eu vou aplicar uma cor qualquer. E perceba que todos os outros meus elementos ele foi aplicado uma. Se eu tivesse criado grupos ao invés de ter criado componentes, o que aconteceria é que eu teria que fazer essa modificação em todos os meus elementos, um por um, de forma individual. Já se eu crio um componente, eu aplico apenas em um e todos os outros serão afetados. Então, elementos que são repetidos na modelagem, você precisa criar componentes e não grupos, ok? Quando você tem uma boa modelagem, você vai conseguir representar os desenhos de uma melhor forma, porque assim você vai ter muito menos trabalho para graficar esse desenho lá no layout.
Então, quando esse desenho for lá pro layout, para você terminar a graficação dele, porque como eu falei, o SketchUp ele te dá a base do desenho. Você precisa inserir algumas informações, alguns scriptbugs e modificar ali um pouco a representação gráfica do desenho para melhorar, né? Mas quando você trabalha com uma boa modelagem, você já tem uma base assim bem pronta, bem próxima de uma boa representação. Você vai ter muito menos trabalho para conseguir trabalhar a representação gráfica depois. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se for alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você ficou interessado no template, os links estarão disponíveis nos comentários e na descrição de forma fixada. Me siga no Instagram que está aparecendo aí na tela. E o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.